Compreendendo as parábolas de Jesus, episódio 10, o rico e o Lázaro. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 16, dos versículos 19 a 30. Esta é a única parábola em que personagens ganham nome. Lázaro significa Deus ajuda e é uma forma abreviada de Eliezer ou Eleazar. Esse nome aparece em Gênesis e era o servo de Abraão. Abraão é o pai da fé. A referência ao seio de Abraão está ligada à herança da vida eterna, à honra para os justos. Algumas passagens bíblicas e dos escritos judaicos antigos nos ajudam a compreender melhor essa parábola. Salmo 49, versículo 20, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como animais que perecem. Isaías 58, 6 e 7, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? O Testamento de Judá afirma em um de seus capítulos que a promiscuidade sexual e o amor ao dinheiro, entre outras coisas, distanciam da lei de Deus, cegam a nossa alma e impedem a pessoa de demonstrar misericórdia para com seu próximo. O amor ao dinheiro leva à idolatria e faz com que as pessoas que o possuem percam a cabeça. No primeiro livro de Enoque, o capítulo 22 relata a separação das almas dos justos e dos ímpios após a morte. Dali, eu me dirigi para outro lugar, onde vi a oeste uma grande e elevada montanha, uma forte rocha e 4 cavernas deleitosas. Internamente, elas eram profundas, amplas e muito polidas, lisas. 3 delas eram escuras e uma clara, tendo no centro dela uma fonte de água. Então eu disse: como são lisas essas cavernas, como são profundas e escuras. Então Rafael, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Estes são os lugares deleitosos onde os espíritos, as almas dos mortos, serão reunidos. Para eles ele foi formado, e aqui serão reunidas todas as almas dos filhos dos homens. Estes lugares nos quais habitam eles ocuparão até o dia do julgamento e até o seu período escolhido. Seu período escolhido será longo, mesmo até o grande julgamento. E vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos e suas vozes rompem o céu enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse: Que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu e acusa? Ele respondeu dizendo: Este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará aquele irmão até que sua semente seja destruída da face da terra, até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Naquele tempo, portanto, eu inquiri a respeito dele e a respeito do julgamento geral, dizendo: Por que um está separado do outro? Ele respondeu: 3 separações foram feitas entre os espíritos dos mortos, e assim os espíritos dos justos foram separados, especialmente uma separação foi reservada para os espíritos dos justos, onde jorra uma fonte de águas límpidas, onde há luz acima dela. E da mesma maneira, os pecadores são separados quando morrem e são sepultados na terra.
Julgamento não o surpreenderá em seu tempo de vida. Aqui suas almas estão separadas. Além disso, abundante é seu sofrimento até o tempo do grande julgamento, o castigo e o tormento daqueles que eternamente abominaram a justiça, cujas almas são munidas e amarradas lá para sempre. E assim tem sido desde o princípio do mundo. Assim existe uma separação entre as almas daqueles que proferem reclamações e daqueles que vigiam pela sua destruição, para a sua matança no dia dos pecadores. Uma separação deste tipo foi formada para as almas dos injustos e dos pecadores, daqueles que cometeram crime e se associaram aos ímpios com os quais eles se assemelham. Suas almas não serão aniquiladas naquele dia de julgamento, nem se levantarão deste lugar. Então eu bendisse a Deus e falei: Abençoado seja o meu Senhor, o Senhor da glória e da retidão, cujo reino será para sempre e sempre. Algumas informações extras. A púrpura era cara e rara em função do processo de extração do pigmento que era feito em caracóis marinhos. Vestes de púrpura e linho finíssimo eram marcas de uma vida luxuosa de membros da realeza. Na hora das refeições, limpava-se as mãos com pedaços de pães que eram atirados embaixo da mesa, e os cães ficavam ao redor comendo as migalhas ou miolos no chão. Compreendendo Sheol, o inferno. Sheol é uma palavra hebraica usada para sepultura ou abismo, é o lugar onde os mortos foram considerados reunidos. Vimos no texto de Enoque a descrição judaica para este lugar, mas através da Bíblia também podemos traçar o perfil deste lugar. Segundo a ideia trazida em Amós, capítulo 9, versículo 2, ele é o ponto mais distante do céu. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Esse distanciamento também está presente no versículo 8 do Salmo 139. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ele se encontra debaixo da terra. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Isaías capítulo 7, versículo 11. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Salmos 88, versículo 6. É um lugar onde todos os mortos estão. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías, capítulo 14, versículo 15. Possui portões. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Isaías 38, versículo 10. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. O sono é a sua porção. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus não acordará, nem será despertado do seu sono. Jó 14, dos versículos 10 a 12. O Sheol, o reino dos mortos, está na terra. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é tenebrosa. Jó, capítulo 10, versículos 21 e 22. Compreendendo a parábola, a porta entre o homem rico e Lázaro representa uma oportunidade para ajudar a Lázaro e que na morte de ambos se torna um abismo entre eles. Os dois invertem os papéis e quem passa a viver uma vida miserável e de sofrimento e tormento é o rico, enquanto Lázaro, que em vida passou seus dias em sofrimento e tormento, é quem está agora em posição de honra e conforto. Não há contato entre os mortos ímpios e justos, assim como também não há contato entre vivos e mortos. As pessoas não precisam de sinais especiais para conhecer a vontade de Deus, e a sua vontade é que todos sejam salvos através da fé de que Jesus é o Cristo, Messias e seu Filho. Ninguém que não quer obedecer a Deus se convenceria com sinais que vêm do reino dos mortos. Jesus reforça que as escrituras hebraicas, a lei e os profetas, são suficientes para expressar de forma clara a vontade de Deus. Basta conhecê-las. Uma vez que entendemos a vontade de Deus, passamos a cumprir o mandamento de Cristo, que é amar ao próximo e não as riquezas e honras terrenas. Complementando o estudo, Jesus, entre o dia da sua morte e ressurreição, visitou o Sheol para tomar as chaves da morte e inferno. Apocalipse 1:18. E agora está sentado à destra do Pai com autoridade e domínio sobre os céus e a terra e o Sheol. Filipenses 2, versículos 9 e 10. Jesus pregou aos espíritos mortos e revelou o cumprimento das promessas a eles. Em 1 Pedro 3, dos 18 a 22, diz: Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim,
na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Como o Senhor prometeu através do profeta Oséias, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Oséias, capítulo 13, versículo 14. Em Cristo nós vencemos a morte e não a experimentaremos. Nosso corpo corruptível, sim. Porém, nosso espírito recebeu vida e ressuscitaremos com o corpo glorificado, pois somos justificados na fé por causa do seu sangue. Como disse Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os que creem em Jesus Cristo, a morte não é o fim. Compartilhe esse estudo com um amigo. Até mais!